Bom, aqui estamos das top 3 Bíblias de estudo, quais são as melhores. Eu vou passar para vocês, pessoal, 3 Bíblias de estudo. Vamos começar pelo terceiro, segundo e primeiro lugar, tá bom? Que são as melhores Bíblias de estudo. Se você tiver essas 3 na sua biblioteca, eu posso até falar que aí você pode ir para as Bíblias específicas, como Bíblias voltadas para arqueologia, Bíblias voltadas para apologética. De Bíblia geral, você vai ter as melhores na sua biblioteca. Elas se complementam de uma maneira única que você não pode nem imaginar. E outra coisa, a diferença por estarem no ranking é uma diferencinha desse tamanho, então vale a pena. A primeira Bíblia, ao terceiro lugar, lembrando que a diferença entre elas é pequena. Tendo as 3, você vai ter uma mini biblioteca poderosíssima para aprender sobre a palavra de Deus. Então vamos lá, a primeira não poderia ser outra, a BKJ Roman 1611 da BV Books, uma Bíblia magnífica. Quais são os pontos fortes dessa Bíblia? Os pontos principais dessa Bíblia, sem dúvida alguma, primeiro, o texto bíblico que ela traz. Ela traz o texto BKJ 1611, que é um texto que ele foi baseado na King James Version de 1611, tá bom? Então pegaram o texto da BKJ 1611 em inglês, que é uma tradução muito tradicional, e traduziram do inglês. Mas eles paralelamente fizeram uma tradução dos textos gregos, dos melhores textos gregos que nós temos à nossa disposição, que é o texto grego na qual a King James 1611 foi baseada, que é o texto recebido. Então fizeram 2 traduções paralelas e com o resultado, no tirateima, eles iam na exatidão no grego. E o que acontece? Você tendo um texto de tradução, que é o TR, que é infinitamente superior em qualidade aos textos de Nestle Aland ou de SBU, então você fazendo uma tradução em equivalência formal, que é o método escolhido na parte que foi feita a tradução nas línguas originais, você tem um excelente texto seguindo uma linha da King James 1611, que é uma linha de estudo, queridos, que é muito gostosa. É uma linha de estudos magnífica, entendeu? Que olha, vale muito a pena para você, tá bem? Vale demais a pena. Então vamos dar uma olhada aí. Bíblia King James 1611 com o estudo Roman, a capa bicolor, a famosa capa bicolor da BV Books, é uma digamos assim, é uma marca registrada da BV Books. Quem quer a Bíblia da BV Books quer a Benedetta. Conhecem La Benedetta? La Benedetta é capa bicolor. Aí a gente tem aqui um versículo, a gente tem as folhas de rosto com dedicatória, folha de rosto colorida. Lembrando que essa daqui, ela é impressa em 4x4 cores. O que isso quer dizer? Que a mistura de 4 cores faz a página totalmente colorida de um lado, e a mistura de 4 cores atrás também faz. Por isso que a página ela é 4x4 cores. E isso já faz dela, já traz um diferencial para ela. É uma tendência nas melhores bíblias de estudo agora, é vir colorido. Então nós temos índice. Pessoal, tem o review dessa bíblia aqui no Nascido de Novo. Introdução à Bíblia de Estudo Roman, lembrando que ela é a Bíblia de Estudo Roman e a BV Books colocou o texto King James nela. Características da Bíblia Roman, ela tem referências cruzadas, as notas de estudo, que são muitas notas de estudo, os mapas, então ela tem sistemas de mapas, olha, ela tem sistemas de quadro e tabela, estudos de palavras dos originais, sempre obedecendo o vocabulário da King James. Ela tem fotos com legenda, então não fica aquela foto boiando, tá? Ilustrações, introduções aos livros com cronologia, e você tem os artigos teológicos entre o texto. E aqui é uma parte muito importante que a gente tem que ver. Afinal de contas, nesse ranking, quem é que vai lá e coloca a carteirinha? É algum youtuber famoso aí que gosta de dar carteirada nos outros? Não. São estudiosos de primeira linha. Se você pegar editores gerais, você tem o Edwin A. Bloom,
editor executivo da Holman Christian Standard Bible. Ele é doutor em teologia pelo Dallas Theological Seminary e doutor em teologia pela University of Basel. O outro, o co-editor geral, nós temos o Jeremy Royal Howard, Managing Acquisitions Editor for Bibles, ou seja, ele é o editor de aquisição, ele que seleciona os projetos de Bíblia de estudo da Roma, de Bíblias de referência e comentários bíblicos, porque geralmente Bíblia de estudo, ela é também comentário bíblico, então entendam isso. E ele é da B&H Publishing Group, tá? Que é envolvido com a Roma. E o que esse cara é? Ele nada mais do que Philosophical Doctor, ele é um PhD pela Southern Baptist Theological Seminary, pelo seminário Batista do Sul nos Estados Unidos, ou seja, não é qualquer escola. Tem muita gente boa aqui, a maior, olha, PhD, são PhDs. Então é um time de PhDs para trazer o conteúdo. Então você não está boiando, tá bom? Por causa das outras Bíblias, você não perde aqui em termos de qualidade do conteúdo. Olha aqui, ó. O estudo Como Ler a Bíblia, né? Os colaboradores dos artigos, tá? Então você tem, ó, vários PhDs também, muita gente boa. Lista de mapas, então mapas, ilustrações e quadros. Vamos dar uma olhadinha agora no texto dela. Olha aqui, então texto bíblico em 2 colunas, referências cruzadas, aqui o quadro com as palavras nas línguas originais e muito conteúdo de nota de estudo teologicamente muito correto. Ah, pastor, é Bíblia calvinista, por isso que o senhor tá com esse boi todo, que o senhor tá puxando a sardinha. Então, mas eu peguei aqui 2 comentários bíblicos, um de autoria do senhor Gordon Fee e o outro de autoria do senhor Grant R. Osborne. 2 teólogos pentecostais, e eu vou falar para você, são os melhores comentários que eu tenho de Apocalipse e 1 Coríntios. Esses daqui são melhores até que os comentários da editora Cultura Cristã, tá? E são pentecostais ou carismáticos. Então não é a questão de serem reformados, de serem calvinistas. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, o reformado calvinista, o reformado, o teólogo reformado, ele é mais organizado muitas vezes. E isso vocês devem levar em conta, tá bem? Eles são muito mais organizados. Isso talvez seja mais fácil de nós utilizarmos, entendeu? O material deles. Então eu até concordo um pouco com vocês. Então vamos continuar olhando aqui, ó. Então uma Bíblia extraordinária, ó. Lembrando que ela é colorida, ela é toda colorida. Então você vê vermelho, azul. Na realidade, na gráfica você chama de ciano, né? Aqui nós temos o quê? A ilustração do tabernáculo com, olha que bonitinho aqui embaixo, com sua legenda, sem problema. Aqui do outro lado nós temos a imagem, olha aqui, ó, versão artística das vestes do sumo sacerdote, explicando o que é cada ponto. Ó, Arca da Aliança, então é uma Bíblia extremamente completa, maravilhosa, com pilcrow, tá bom? Com sinalização de parágrafo, por quê? Porque nem sempre os versículos, pessoal, nem sempre esses versículos eles vão dar a liga, né? Nem sempre os versículos eles vão engatar no parágrafo, nem sempre os versículos coincidem com parágrafos, e aí a gente acaba tomando o versículo como algo. Então vamos lá, ó, Deuteronômio, a gente está passando Deuteronômio, aqui ó, introdução ao livro de Reis, bem ilustrado, é gostoso de ler essa Bíblia, não apenas por causa do projeto gráfico, mas é muito gostoso de você estudar essa Bíblia, por quê? Porque o texto bíblico dela é muito gostoso, é muito legal. Então, 1 Reis, olha, tá? Ó, a tabela aqui, retorno do exílio, Neemias, né, que a gente já está em Neemias. Aqui, ó, Jerusalém na época de Neemias, como estava, né, muita gente pensa em Jerusalém com aqueles gráficos que mostra do quê? Que mostra da época de Davi, não é bem por aí, tá? Você vai ver muito material nessa Bíblia, principalmente quando trata das batalhas da Bíblia, que vem desse livro aqui, ó, Grandes Batalhas da Bíblia, também da BV Books, que ele foi editado por militares israelitas que explicam
sobre batalhas que aconteceram na Bíblia, explicam militarmente como foi o pensamento dos generais, né? Então, em termos de estratégia, entendeu? É um livro magnífico, tá? Então você vai ver muito desses livros aqui. Então essa é a nossa primeira Bíblia. Em terceiro lugar, BKJ, Bíblia King James 1611. É a terceira colocada. A próxima colocada é qual? A nossa próxima colocada não podia ser outra, um lançamento que me conquistou, que é a Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Tá aqui dentro da caixinha. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, vai dar uma dor no coração de vocês como deu no meu. Olha o que a Vanessa fez. Ela colocou sacola de supermercado, porque eu levei ela para a igreja e aí nós fomos no supermercado, a Vanessa colocou a sacola que estava suja em cima. Olha o que ela fez na caixa da minha Bíblia. É para acabar, né? Mas aqui está a Bíblia de Estudo Thomas Nelson. A Bíblia de Estudo Thomas Nelson, na realidade, é esta Bíblia aqui, ó, a NVI Zondervan Study Bible, construída na verdade da Escritura e centrada na mensagem do Evangelho. E o que acontece com essa Bíblia? É uma Bíblia magnífica. Hoje ela tem outro nome lá nos Estados Unidos, mas é a Bíblia de Estudo Zondervan, tá bom? É uma Bíblia magnífica, é uma Bíblia que me conquistou. Enquanto a Bíblia de Estudo, a BKJ 1611, que é essa daqui, enquanto a BKJ 1611 é uma Bíblia mais voltada para quê? Para a teologia sistemática, então ela vai abordar as doutrinas, ela vai abordar todas essas questões, entendeu? Nós temos a Bíblia de Estudo de Thomas Nelson, que ela vai trazer para a gente mais material na área de teologia bíblica. E isso, graças a Deus, é uma coisa grandiosa que vem para a gente. Tá? Então, um couro de uma imitação de couro, né? Um PU de muito boa qualidade ela traz. Esse azul e prata, cara, pensa numa Bíblia que me conquistou, tá? A Bíblia de Estudo Thomas Nelson, editor-geral J. Carson. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre essa equipe. Também é uma Bíblia impressa em 4x4 cores, ou seja, ela é totalmente colorida. O papel dela é um papel bem mais fino que da BKJ. A BKJ é campeã nisso. A qualidade do papel da BKJ 1611 é a maior, entendeu? Então, o que é essa Bíblia de Estudo? Ela é uma Bíblia de Estudo voltada para a teologia bíblica. Que recursos ela pode oferecer? Sistema de referências cruzadas, que fica aqui na lateral. Comentários, ou seja, notas de estudo. Ela tem muita nota de estudo. Tá bom? Não se iludam aqui que parece menos que a BKJ, mas está no mesmo nível, tá? Embora seja voltada para a teologia bíblica. Mapas, gráficos, ilustrações e fotos. Daqui a gente vai ver daqui a pouco, ó. Olha aqui, fotos. A gente tem tabelas, artigos bíblico-teológicos e concordância bíblica completa. O texto bíblico que ela traz o texto da Nova Versão Internacional, que é uma tradução, a NIV é da Thomas Nelson, né? Então a gente tem que entender isso. Ela traz a NVI, e a NVI ela é uma tradução de equivalência dinâmica e baseada em textos como Nestle Aland e SBU, tá bom? Que é o chamado texto eclético, texto crítico. Ele não tem a qualidade... é um texto grego que não tem a mesma exatidão aos originais do texto recebido, por exemplo. Mas o trabalho de tradução feito na NVI é um trabalho muito bom, muito bem feito, tirando alguns detalhes, mas entenda que os erros que você encontra na tradução NVI, a própria Bíblia, ela corrige. Porque lembre-se que uma regra de ouro da hermenêutica é o quê? Uma regra de ouro muito importante da hermenêutica é que a Bíblia explica a Bíblia. Então, eu espero que vocês prestem atenção nisso. Então, não é que você está com a tradução da NVI, que é uma tradução que vocês não devam usar. Muito pelo contrário. Para você pregar, por exemplo, a NVI é muito melhor que a RA, muito melhor que a ACF e muito melhor do que a BKJ. Embora a BKJ ela seja que chegue das equivalências formais, que é o quê? Uma tradução mais literal... A King James ela chega mais perto da NVI, porque mesmo sendo formal, mesmo sendo mais literal, é uma tradução muito gostosa de ler e de fácil entendimento. É incrível a qualidade do texto da BKJ.
Tá? Então a tradução trazida por essa Bíblia é a NVI, tá bom? Que para a leitura, para o ensino do dia a dia, isso daqui é um aliado tremendo para os pastores. Olha, agradecimentos. E agora vamos aqui dar uma olhada para a equipe dos sonhos que trabalha nessa Bíblia. Tá? Por que eu falo equipe dos sonhos? O editor geral é ninguém mais, ninguém menos do que o grande D.A. Carson, da Trinity Evangelical Divinity School, PhD pela Universidade de Cambridge. Tá? Um grande homem de Deus, uma das maiores autoridades vivas em teologia. Tá? Um dos maiores teólogos vivos. Aí nós temos Richard Hess, do Denver Seminary, PhD do Hebrew Union College, dispensa apresentações. T.D. Alexander, PhD pela The Queen's University of Belfast. Tá? Aí nós temos um editor associado de Novo Testamento e Teologia Bíblica, que é o Douglas J. Moo. Quem nunca leu o material do Douglas J. Moo? E pensar que tem aluno colando no TCC do nosso seminário teológico. Né? Aí tem os colaboradores das notas de estudo. Tem o T.D. Alexander, Richard Hess. Tá chovendo aí, acho que vocês vão escutar o barulho. Paul Williamson, Richard Averbeck. Tem gente muito boa. Por exemplo, quem é o colaborador das notas de Mateus é o Craig L. Bloomberg, por exemplo. Por exemplo, no artigo teológico A História da Bíblia, como as boas novas sobre Jesus são o centro, ninguém menos que Tim Keller montou esse artigo, né? Tá? Então, são pessoas de grosso calibre, pessoas que sabem o que estão fazendo. Então, as 3 Bíblias que eu apresentar para você, nós estamos falando de uma equipe muito completa, uma equipe muito importante que sabe o que está fazendo. Cronologia do Antigo Testamento. Então você tem toda uma linha do tempo com os acontecimentos da humanidade e os acontecimentos bíblicos, entendeu? Então isso daqui é muito interessante para você mostrar para aquele teu amigo evolucionista das coisas que rolaram, né, desde a criação. Ó, muito bonito o projeto gráfico da Bíblia, um projeto gráfico muito bonito. Muito bonito. Ah, mas ser bonito, o senhor é Bible Fashion agora? Não, não é isso. É que fica mais fácil de você fazer o quê? De você estudar. Concorda? Então, vem, ó, introdução ao Antigo Testamento, ó, ilustrações. Olha aqui, ó. Grande rolo de Isaías, dos manuscritos do Mar Morto. Olha, réplica em tamanho natural do tabernáculo. E aí vem uma introdução ao livro, que está aqui, ó, sempre com mapas, muito bem estruturado as introduções, viu? Olha, o épico de Atrahasis, aproximadamente do século XV a.C., contém histórias da criação e do dilúvio em sequência semelhante a Gênesis. Olha a quantidade de nota de estudo, para quem pensa que tem pouca coisa. Uma Bíblia, assim, grandiosa. Cronologia do tempo de Noé na Arca. Vamos passar aqui que nós temos mais uma. Tem uma campeã para ver ainda. O dom divino da justiça. Salmo 72:1, dado a Hammurabi, rei. Cartas e Apocalipse. Introdução do Douglas J. Moo. Ó. Cripta de Santa Maria, em Via Lata, Roma. Essa área, construída no século I e reestruturada radicalmente no século III, é uma localização possível para a prisão domiciliar de Paulo. Aí nós temos uma série de auxílios, como a tabela de pesos e medidas, artigos bíblicos teológicos, ó, História da Bíblia, como o Evangelho sobre Jesus é central, Tim Keller, a Bíblia e a Teologia, J. Carson, ó, o Círculo Hermenêutico, Círculo do Retorno, uma visão bíblico-teológica da Bíblia, do Carson, a lei T.D. Alexander, o povo de Deus, Moisés Silva, a sabedoria, Daniel J. Estes, e aí a gente tem a concordância bíblica no final, Amor e a Graça, o Evangelho, do Greg D. Gilbert, e aí a gente tem a concordância bíblica, que não é uma concordância das mais completas, mas vai te ajudar muito. Então essa foi a segunda colocada, Bíblia de Estudo, Thomas Nelson. E aí, meu querido, nós temos a campeã
de todas, a melhor Bíblia de estudo que você pode ter. Aquela que não pode faltar na tua biblioteca. Ela é uma Bíblia de estudo, assim como a Thomas Nelson, a Nive. A Thomas Nelson eu usei ela muito tempo antes, porque eu sempre tive a Nive Zondervan Study Bible. É uma Bíblia de estudo magnífica que me conquistou. A primeira edição dela veio com alguns erros e mesmo assim ela é de uma exatidão teológica, ela é de uma grandeza, ela dificilmente me deixa na mão quando eu vou fazer uma pesquisa. Eu sempre começo por ela e aí eu sigo essa ordem, eu estou seguindo essa ordem. Antes eu começava por ela e ia para a BKJ. Agora eu começo por ela, vou para Thomas Nelson e vou para a BKJ. Então todo o meu estudo bíblico começa por essa Bíblia. Eu não saberia mais como seria a minha vida sem essa Bíblia para facilitar a minha vida, para me ajudar e me ensinar. De qual Bíblia eu estou falando? Vocês já devem estar desconfiados. É a Bíblia de Estudo Fé Reformada da Editora Fiel. Como eu disse para vocês, olha, eu tinha a versão dela em inglês, a versão New King James Version, uma versão, uma Bíblia grandiosa, uma Bíblia maravilhosa. E, como eu disse, essa daqui, a versão dela em inglês, já me ajudava assim de uma maneira grandiosa. Por quê? Mesmo ela sendo em inglês, eu ter que traduzir o material, o que acontece? Eu começava por ela, porque dificilmente ela vai te deixar, dificilmente ela te deixa na mão. Você não vai encontrar tudo que você precisa na BKJ 1611. Você não vai encontrar tudo que você precisa na Thomas Nelson. Mas aqui você também não vai encontrar tudo que você precisa. Mas pelo menos o básico, a entrada você encontra aqui e é um ótimo ponto de partida para você montar. Essa Bíblia, para você que precisa montar um sermão, é campeã. Ela é fenomenal. A forma como ela aborda as doutrinas reformadas, as doutrinas cristãs, a sã doutrina, cara, é único. Não tem para ninguém. Ela é a campeã, não tem como. Ah, pastor, mas e a Thompson, que o senhor falava que era melhor? Essas Bíblias que eu estou mostrando, vocês perceberam que não tem Shed aqui? Vocês perceberam que não tem Wiersbe? Vocês perceberam que não tem determinadas Bíblias que são mais antigas? Para você que é pentecostal, não tem a Bíblia de estudo pentecostal. Por quê? Porque é uma geração anterior. É uma geração anterior de Bíblias, que eram as melhores. Então nós tivemos essas novas publicações que realmente deram um passo acima muito grande. E a Bíblia de Estudo da Fé Reformada é o meu xodó, é a melhor Bíblia de estudo que eu tenho na biblioteca. E hoje nós contamos com quase 300 Bíblias, entre Bíblias de estudo e Bíblias normais, no nosso acervo aqui do seminário. Então eu sei o que eu estou falando. Você tendo essas 3 Bíblias que eu estou trazendo para você, que o link vai estar aqui na descrição, você vai conseguir montar um sermão de uma maneira muito mais fácil. Bíblia de Estudo Fé Reformada, verniz com reserva, minha capa vermelha. Eu não tenho a nova edição. Lembrando, realmente ela veio com vários erros, alguns versículos errados, alguns comentários errados, mas muito pouca coisa, tá bom? E mesmo assim ela é superior às outras, tá bem? Em termos de qualidade do material, em termos de uso do dia a dia. Essa daqui é que eu tenho a versão em capa dura, como vocês estão vendo. A nova edição, que inclusive está vindo com capas novas, com cores de capa nova, elas vão vir com todas as correções, então não vai estar faltando nada, ela já vai estar 100%, tá bom? Olha, então, Bíblia de Estudo Fé Reformada, e aí começa aquilo que a gente cai o queixo. A Reformation Study Bible, que é ela, né, em inglês, ela é editada por quem? Pelo Ministério Ligonier, que é um ministério grandioso lá nos Estados Unidos, ministério chefiado por ninguém menos do que R.C. Sproul, um grande homem de Deus. E aí a gente vem para esse ponto importante. Nós temos aqui uma equipe de excelência na King James 1611, nós temos uma equipe de excelência na Thomas Nelson, e nós temos uma equipe de excelência também na Bíblia de Estudo Fé Reformada. Então, são 3 Bíblias que não é coincidência nenhuma de que nós temos uma equipe de excelência
para te trazer conteúdo. Colaboradores, Bíblia de Estudo da Fé Reformada. O editor-geral é ninguém menos que R.C. Sproul, ou R.C. Sproul para nós brasileiros. Ele é o quê? Doutor, PhD. Aí nós temos editores associados, James Montgomery Boyce, Stephen J. Nichols, J.I. Packer. Quem aqui não conhece o grande J.I. Packer? Bruce K. Waltke. Bruce Waltke. Olha aqui, ó. Wayne Grudem. Conhecem o Wayne Grudem? Ai, mas o Wayne Grudem é continuista. Que coisa, não? Michael S. Horton. Colaboração da edição em português. Vamos ver se tem youtuber famoso aqui. Ó, não. Direção do projeto, nosso querido Thiago Santos, lá, editor da Fiel. Cara, ele é fenomenal. Eu amo esse rapaz. Rapaz, né? Porque ele é, né? Chama ele de rapaz, é porque ele é todo novão, né? Ele é chique, né? Tá bom? Então, detalhe, ela não é impressão 4x4, pessoal. Não sei se vocês estão prestando atenção. Ela é em uma cor. Então, o conteúdo que ela vai trazer para vocês é um conteúdo com menos fogos de artifício, que eu já fui muito contra fogos de artifício, tá bom? E é um material, assim... A qualidade do material, ó, prefácio da Bíblia, ela vem... Tradução, ela vem com Almeida Revista Atualizada. Isso aqui é um ponto muito importante que vocês têm que entender. A Almeida Revista Atualizada, ela é a NVI de ontem. Ela foi idealizada para ser revista e atualizada. Traduções são revistas e corrigidas. A tradução King James é revista e corrigida. A ACF, revista e corrigida. Ela tem o termo corrigida, porque ela tem um sistema, o quê? Um método formal de tradução, mais literal. Então apenas se corrige erros. A RA, ela já é revista e atualizada, ela tem uma linguagem atualizada. Então a NVI é atualizada, a NVT é atualizada, entendeu? Ela não chega a ser uma tradução parafraseada, que vai lá no limite da equivalência dinâmica. Não. Por exemplo, nós temos a NTLH, a mensagem, que são parafraseadas. Ela chega a ser uma tradução interpretada. Já não acontece isso. Tá bom? Então a RA, ela já tem uma linguagem mais atualizada. Mas ela tem um passo atrás, ainda ela é de uma geração anterior, NVI, NVT, e a NAA, nova Almeida atualizada. Então ela traz a Almeida Revista Atualizada. Então você que é presbiteriano, é a tradução que a igreja presbiteriana usa. É um texto baseado no texto crítico também, mas é um trabalho de tradução muito bem feito. A NVI, como eu disse, também é um trabalho muito bem feito. Explicação do sistema de referências cruzadas. O sistema de referências dessa Bíblia é perfeito, porque ele tem sistema de referências sobre assunto, sobre citação. É muito bom e as notas de tradução também estão juntos. Uma instrução para você usar o sistema de referência cruzada dessa Bíblia. Aí você entra no Antigo Testamento, um estudo sobre o Pentateuco, as introduções aos livros, que também são muito completas, tá? E aí a gente vem um esboço de temas, né, que todas as introduções das três têm. Então você tem referências cruzadas, né, as referências aqui na lateral, o texto em uma coluna. Eu me apaixono, eu amo ter Bíblia com o texto em uma coluna, porque eu acho muito mais gostoso de ler. E aí você tem 3 colunas de notas de estudo. É muita nota de estudo que você tem aqui. Ah, mas essa Bíblia é as notas de estudo da Genebra. Não, não é. Quem estiver te falando isso, não tem um pingo de vergonha na cara. Por quê? Porque as notas de estudo que estão aqui é a primeira versão das notas de estudo de quem? Do R.C. Sproul. Mas é a primeira versão lá atrás. Essa daqui é a última versão antes dele falecer. Então ela tem por baixo 35% a mais de conteúdo do que tinha na Genebra primeira edição, que nem editada mais é. Isso você pode ver com detalhe no review dela, que eu mostro a diferença das notas de estudo. Então quem fala isso é muito do mal intencionado, para não dizer que é um belo safadinho, né? Então vamos lá. Seres humanos criados à imagem de Deus. Aqui um estudo teológico. É uma Bíblia que ela vai girar nesse sistema, tá bom?
E essa, sem dúvida, é a campeã. Olha só, os mapas em escala de cinza, não é colorido, como eu disse, impressão em uma cor. Então você vai ter mapa, vai ter um ou outro diagrama, mas não é o forte dela. O forte dessa Bíblia, o que ela vai te conquistar é a exatidão teológica que ela traz. Ah, mas o pessoal da Fiel é batista. O Ligonier é presbiteriano, deve ter tido um fight aí. Não, não tem fight nenhum. Eles conseguiram trabalhar, que eles são batistas reformados, o pessoal da Fiel. Foi um trabalho muito bem feito. Entendeu? Eu estou trabalhando para adquirir a nova edição. Porque se essa daqui, que é a primeira edição, com os erros que a gente é de se esperar, que traz os erros que nós devemos esperar numa nova edição, entendeu? Ela é maravilhosa dessa, eu quero ver essa versão corrigida. Tá? Ó, então, artigos temáticos. Olha, apologética. Esse artigo de apologética do Stephen J. Nichols, para vocês terem uma ideia, eu fiz um curso para o Nascido Comunidade. Quem faz parte do Nascido Comunidade tem esse curso à disposição que eu fiz baseado neste estudo. A Bíblia na História da Igreja, Stephen Nichols e quem? O nosso querido Tiago Santos, lá da Fiel. É muito bom ver que nós temos a contribuição de grandes homens brasileiros aqui. Canonicidade, W. Robert Godfrey, Teologia dos Pactos, Credos e Confissões, Hermenêutica. Esse estudo de Credos e Confissões é um que eu também vou fazer um curso em breve para o Nascido Comunidade, que o pessoal vai amar. Aliás, o Nascido Comunidade já tem cursos lá para quem faz parte do Nascido Comunidade. O curso de apologética, curso sobre liberalismo teológico, curso de Lectio Divina, o curso sobre a criação. Olha, tem cada coisa ali maravilhosa. Fora as nossas aulas de teologia ao vivo toda semana. Credos e Confissões do Burke, Hermenêutica Robert W. Yarmburg, Inerrância da Escritura, Interpretando a Escritura, Adoração do Sinclair Ferguson, Sinclair B. Ferguson, que fez estudo de adoração. Aí a gente entra numa parte que é Credos, Confissões e Catecismo, Credo Apostólico, Credo Niceno-Constantinopolitano, Declarações de Fé da Calcedônia e os 39 artigos da religião, e por aí vai. Uma coisa que eu senti aqui nesses documentos de fé é que faltou eles colocarem as referências bíblicas, então isso foi uma derrapada bem séria. Eu não sei se na nova edição eles corrigiram isso, mas muito bem feito. Tá? E aí encerra com a tabela com o plano de leitura da Bíblia, tabela de pesos e medidas e o conjunto de mapas colorido. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Essa daqui são as 3 melhores, o ranking das top 3 Bíblias de estudo que nós temos em língua portuguesa.